Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje nós iremos discutir sobre as sulfonamidas, uma classe muito importante aí de antibióticos utilizados clinicamente. Iremos então abordar sobre algumas características dos principais representantes dessa classe. Ok? Espero que vocês aproveitem. Vamos lá, deixa eu colocar aqui na nossa videoaula para que a gente possa já discutir a respeito das sulfonamidas, tá certo, pessoal? Vamos lá então. Vou começar aqui com um breve aspecto histórico, né? As sulfonamidas, elas são nitrocompostos, né? A molécula química, ela é considerada um nitrocomposto, ou seja, existe um grupo, existe nitrogênio ali presente, né? Existe enxofre ali presente, átomos de enxofre presente na molécula, né? E falando no enxofre, o enxofre, inclusive, já foi muito utilizado na antiguidade para realizar diversos procedimentos, né? Purificar ar e água. Alguns acreditavam que o enxofre servia como uma espécie de produto para fazer exorcismos, né? Essa questão religiosa de expulsar maus espíritos. Já foi utilizado como antisséptico intestinal, né, como estimulante de pele e articulações. Então, a partir dessa questão aí, desse conhecimento milenar, né, do enxofre, veio toda aquela ideia da importância dessa substância, né? E a substância veio sendo incorporada aí em algumas moléculas químicas. Aí, em 1932, um pesquisador alemão chamado Gerhard Domag estava trabalhando em seu laboratório com um corante para corar cepas de Staphylococcus, né? E ele trabalhou então com um corante chamado Protosil rubrum, ok? O Protosil rubrum é a sulfonamida propriamente dita, tá, pessoal? Essa molécula que vocês estão observando aí, tá? E ele percebeu que esse Protosil rubrum, pessoal, ele tinha atividade antibacteriana contra infecções streptocóccicas em cobaias, em animais, em modelos animais, né? Mas aí Gerhard Domag estava pesquisando mais sobre Protosil rubrum, né? Ia desenvolver mais a pesquisa em modelos experimentais, só que o que aconteceu, pessoal? A filha dele teve uma infecção grave por Streptococcus, desculpa. E ela então foi acometida por essa infecção streptocóxica séria, né, uma sepse, e ele resolveu pegar o corante, né, que é o Protosil rubrum, que é a sulfonamida, e tratar a filha com Protosil rubrum, e a filha foi tendo melhoras significativas, né, se curou da infecção, e ele então, tempos depois, pesquisou mais, estudou mais sobre as sulfonamidas e acabou ganhando o prêmio Nobel em 1939, na verdade, né? Tá certo? Então essa é uma história aí de como que surgiu as sulfonamidas. Aí, só que antes disso, antes dele ganhar esse prêmio Nobel aí, a Bayer, né, alguns químicos da Bayer desenvolveram a primeira substância, né, primeira sulfa, né, utilizada em humanos, propriamente dita em humanos, para tratar infecções, é a sulfamidocrisoidina. Então, a primeira sulfa foi em 1935 e quem lançou aí no mercado foi a Bayer, uma grande potência farmacêutica, tá? Ok, então essa é nossos aspectos históricos em relação aos sulfonamides. Vamos lá, algumas considerações gerais. Existem 5 drogas principais que representam a classe, tá certo, pessoal? São elas sulfanilamida, sulfisoxazol, sulfacetamida, sulfadiazina e o sulfametoxazol, né, que é um dos ativos aí de um fármaco comercialmente denominado Bactrim, né, o nome comercial Bactrim aí, que é a sulfametoxazol, que é uma sulfa em associação com uma outra molécula, né, um outro composto chamado de pirimidínico, né, que é a trimetropina,
tá? Então, a primeira molécula aí, ela representa, na imagem, né? Ela representa a sulfadiazina, e a segunda molécula logo abaixo da sulfadiazina representa o sulfametoxazol, tá? Então, essas são as 5 principais drogas que representam a classe. Na nossa clínica, a gente utiliza mais a sulfadiazina e o sulfametoxazol. Inclusive, nós temos a sulfadiazina de administração tópica, né, no sal de prata, que é a sulfadiazina de prata, muito utilizada aí para queimaduras, evitar processos infecciosos aí em pacientes queimados, facilitar a cicatrização e também para infecções de pele, né? Ok, pessoal? Então, esses fármacos, quimicamente falando, eles são derivados da sulfanilamida, né, que é um representante aí, né, foi o primeiro representante farmacológico depois da sulfamidocrizoidina, né, da Bayer, tá? E a ação, em termos de potência, dessa classe é bacteriostática, ou seja, esses fármacos são capazes de interromper a proliferação, o crescimento bacteriano. Então, quem elimina de fato as bactérias no nosso organismo é o nosso próprio sistema imune. Então, a potência das sulfas é bacteriostática, tá, pessoal? Bom, aí vocês percebem o espectro de ação das sulfas, né? Então, o espectro de ação é considerado um espectro de ação bem relevante, considerando aí Streptococcus, né, que foi os primeiros estudos levavam em consideração a ação efetiva das sulfas nas infecções Streptococcus, além disso, Staphylococcus, Neisseria, né, Salmonella, né, algumas infecções causadas por enterobactérias, clamídias, e um detalhe importante aí, né, a Salmonella typhi, né, então são fármacos que tem um espectro de ação que cobre, inclusive, Salmonella typhi, né, causadora da febre tifoide, aí, né, envolvida nas intoxicações alimentares, enfim, tá? Então, vamos lá. Geralmente, as sulfas, ou as sulfonamidas, estão associadas em formulações com fármacos conhecidos como pirimidínicos. Nós temos alguns pirimidínicos de importância. Os 2 pirimidínicos mais importantes que estão associados em formulações medicamentosas com as sulfonamidas é a pirimetamina e o trimetropim, né, ou trimetroprima, tá? Eles são fármacos que desempenham, quando associados com as sulfas, efeito sinérgico, ou seja, como se fosse uma espécie aí de potencialização da ação, né? Aí, além do espectro de ação já mencionado, quando você associa um pirimidine com a sulfa, você aumenta o espectro de ação para alguns agentes que são resistentes a essas drogas utilizadas isoladamente, como, por exemplo, aqui, vou destacar aqui 2, né? O Toxoplasma gondii, que é o causador da toxoplasmose, então você pode utilizar sulfadiazina, por exemplo, associado com um pirimidínico, né, com a pirimetamina, para tratar infecção ativa por Toxoplasma gondii, né, na toxoplasmose. Né? E a sulfadoxina, que eu não tinha falado dela para vocês, que é um outro representante também, né? A sulfadoxina pode também ser associado com o pirimidínico, que é a pirimetamina, para tratar alguns casos de infecção por Plasmodium falciparum, né, que é o principal agente causador da malária. Então, olha só, quando você associa sulfas e pirimidínicos, você tem um efeito sinérgico, aumenta o espectro de ação e você tem uma cobertura, além de infecção bacteriana, de algumas infecções parasitárias, né, de protozoários, aí, como o Plasmodium falciparum, causador da malária, um dos agentes causadores da malária, e Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose. Tá? Então tá aí, ó, as sulfonamidas mais importantes, né? Sulfonamidas derivadas aí, então, da sulfanilamida, tá?
Nós temos então a sulfadiazina, o sulfametoxazol, o sulfadoxino e o sal de prata de sulfadiazina, né? Que é a sulfadiazina de prata, que é de aplicação tópica para acometimento cutâneo aí. Beleza, pessoal? Bom, como que funciona esses fármacos? A bactéria, ela tem uma via de síntese de ácido fólico, né? E ela utiliza esse ácido fólico endógeno para produzir timidilato, que é um substrato para a síntese de DNA. Na verdade, é uma matéria-prima aí, né, utilizada para a síntese do DNA bacteriano, tá? Então, a via do folato bacteriano é uma via crucial para a sobrevivência e proliferação da bactéria, ok? Principalmente para a proliferação por causa da replicação do DNA, né? Nós não temos via do folato, nós não temos via de síntese do folato, porque nós não temos uma molécula de onde partir, né? Para sintetizar o ácido fólico. Mas a bactéria tem essa molécula chamada de PABA, ou seja, ácido para-aminobenzoico, é o PABA, ácido para-aminobenzoico. Então, existem algumas enzimas que estão envolvidas nessa via para formar o timidilato, né, no final, o ácido fólico e o timidilato para depois ser o substrato para a síntese de DNA. Então, nós temos duas enzimas importantes, a dihidropteroato sintase e a dihidrofolato redutase. Tá? Então, veja bem, o PABA, que é o ácido para-aminobenzoico, que é o precursor do folato, ele serve de substrato para a dihidropteroato sintase para formar o folato, que por sua vez serve de substrato para a dihidrofolato redutase para originar o tetrahidrofolato, que é o ácido fólico propriamente dito. O ácido fólico vai ser substrato para a síntese de timidilato e outros produtos importantes que vão culminar no final dessa reação a montagem, né, e a síntese do DNA bacteriano, que vai ser utilizado na replicação da bactéria. Tá? Então, como que os fármacos agem? Geralmente, a associação de sulfas mais pirimidínicos, aqui representando, por exemplo, sulfanetoxazol mais a trimetropina, né, que tem uma ação cinética e aumenta o espectro de ação aí da cobertura. Né? As sulfonamidas, como sulfametoxazol, sulfadiazina, são inibidores da enzima de hidropteroato sintase. Já os pirimidínicos, né, como a trimetropina e a pirimetamina, são inibidores da enzima de hidrofolato redutase, ou seja, são fármacos que inibem enzimas importantes em pontos distintos da via, bloqueando por completo essa via, não deixando que o tetrahidrofolato se forme e, consequentemente, não haja a síntese de timidilato. E a bactéria não consegue se replicar. Efeito bacteriostático. Esse é o mecanismo, tá, pessoal? Beleza? Aqui são algumas características do sulfametoxazol e trimetropina que não há uma necessidade iminente de a gente ficar discutindo, né? Mas está aí as informações para vocês, né? A apresentação aí, o comercial, o nome comercial é Bactrim, né? Nós temos comprimidos, suspensão, adulto, pediátrico, né? Tem uma boa absorção por via oral, né? Boa distribuição em líquidos e tecidos, então é uma característica importante. A sulfadiazina, ela também tem absorção por via oral, apesar da gente ter mais contato com a sulfadiazina de prata, né? Que é aplicação tópica, é um creme, né? Mas a sulfadiazina ela tem absorção por via oral também, existe comprimido, tem uma distribuição muito robusta, né? Em líquor, por exemplo, que é o líquido que banha o sistema nervoso central, né? 70% da concentração sérica está presente aí no líquor, né? Atravessa a barreira placentária, né? Atinge concentração no feto e líquido amniótico, tem ação intracelular, então é um fármaco bem robusto, né? A sulfadiazina é a sulfa mais ativa contra o agente causador da toxoplasmose, que é o Toxoplasma gondii. Geralmente associa sulfadiazina com pirimetamina, que é um pirimidínico, para ter essa potencialização do efeito, né? Ok? A sulfadoxina, um outro fármaco representante da classe
é importante, né? Também a absorção por via oral, pode ser administrado por via endovenosa, tem uma ação muito prolongada, né? Tem um tempo de meia-vida longo, né? A sulfadoxina ela pode estar circulando aí em níveis séricos terapêuticos por aproximadamente 7 dias no organismo, muito bem distribuída, e a sulfadoxina também é indicada para infecção com Toxoplasma gondii, tá? Geralmente associado com a pirimetamina também, assim como a sulfadiazina. Então tem administração via oral comprimidos de 500 miligramas e a administração intravenosa, tá? E a sulfadiazina de prata, né, na forma de creme, tem ação contra bactérias gram-positivas e negativas, né, além até de Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, né? A absorção ela é pouco absorvida, né? E indicações aí, infecções em pacientes queimados, feridas intactas, infecções vaginais. Então nós temos aí creme vaginal, né, creme ginecológico, creme dermatológico a 1%, sulfadiazina de prata, né? Então importante aí também. Os principais efeitos colaterais, pessoal, associados às sulfas e aos pirimidínicos são reações hematológicas, né, que pode causar desde anemia aplásica até algumas outras alterações como granulocitopenia, granulocitose, né, mas isso é mais raro. As mais comuns são impactos no sistema trato gastrointestinal, né, diarreia, né, a icterícia do neonato, né? E pode ser excretado no leite também, e isso pode levar um impacto aí nos bebês, né? No caso das lactentes, tá? Interação medicamentosa considerável. As sulfas e os pirimidínicos, principalmente as sulfas, diminuem o metabolismo de alguns fármacos como a varfarina, né? Então pode aumentar o efeito farmacológico dos anticoagulantes orais, como a varfarina, e aumenta o efeito também de fármacos como metotrexato, hipoglicemiantes orais e fenitoína, né? E reduz efeitos de anticoncepcionais orais e a ciclosporina. Então, sulfas é uma das classes de antibióticos que impactam negativamente na redução das concentrações plasmáticas de anticoncepcionais orais, o que é importante orientar a paciente que está fazendo uso de fármacos com antibióticos que têm essa característica de utilizar de outro meio contraceptivo quando estiverem fazendo tratamento antibiótico e durante 10 a 15 dias após a administração da última dose também do antibiótico, né? Por causa desse impacto, dessa interação tão importante. Bom, quais são os mecanismos de resistência descritos na literatura para as sulfas e os pirimidínicos? Mutação, né? A bactéria ela pode aumentar a concentração do ácido paramino benzoico, né? E isso interferir aí, né? Isso superar a capacidade catalítica da enzima, né? Pode aumentar a síntese de dihidropteroato redutase, né? Que é uma enzima que está envolvida aí com a trimetropina, né? Com os pirimidínicos, por meio de plasmídeos, DNA circular responsável pela expressão de genes de resistência, diminuição da permeabilidade da bactéria, ou seja, a bactéria desenvolve mecanismos que impedem a entrada eficaz dos fármacos para dentro da célula, né? Ele tem que atuar a nível intracelular, porque as sulfas são antimetabólitos, né? São fármacos antimetabólitos, né? Atuam bloqueando vias de metabolismo, né? Ou modificação aí da dihidrofolato redutase, né? Ok? Então, tá aí. Os mecanismos de resistência. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Chegamos aqui ao final da nossa aula sobre as sulfas, né? Sobre as sulfonamidas. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. O material está disponível para vocês lá na nossa sala conexão, né? No nosso ambiente lá virtual. Estudem, leiam o material, leiam o roteiro, tá? Tá tudo bem explicado lá para vocês, para que vocês tenham uma organização
mais dinâmica. E nós nos vemos em uma próxima videoaula. Tchau!